Bem-vindo, você pode falar um pouquinho sobre isso, meu caro? Eu só quero que você me relembre o que foi que o Jarbas falou, por favor, para eu ir ao pé da Ele letra. falou, os caras estão falando de comunismo como se fosse uma coisa atual. Ele acredita que comunista come criancinha. Tudo é. Deixa eu vou explicar, ó, Jarbas, querido. Eu dei uma gargalhada. O comunismo é uma utopia, ainda. Não é? Mas eu quero lhe dizer que o comunismo é atualíssimo. Por exemplo, hoje não tem mais trabalho infantil das crianças, graças aos comunistas. Eles renovaram essa relação trabalhista. Hoje o trabalhador não trabalha mais 16 horas, graças aos comunistas e à luta dos comunistas. Eles renovaram essa outra relação trabalhista. Hoje as mulheres têm direito de voto graças a uma comunista, entre tantas, a Pagu, as comunistas que lutaram pelas mulheres terem o direito de voto no Brasil. Isso é uma outra renovação. Hoje, por exemplo, nós temos uma Constituição democrática também, graças aos comunistas que se colocaram contra a ditadura de Getúlio Vargas e exigiram uma Constituinte de 46 democrática. Hoje nós não temos mais integralismo no Brasil, não temos mais a velhice do sistema e da concepção nazista, graças aos comunistas. Hoje os jovens de 16 anos podem votar graças à luta dos comunistas. Hoje várias leis colocadas na legislação brasileira agradeça à renovação dos comunistas. Os comunistas estão sempre renovando a luta da mulher, a luta dos negros, a luta dos homossexuais, todas estas lutas modernas, os comunistas estão lá. Agora, o que é ser comunista? Ser comunista é acreditar na utopia de uma sociedade sem classes. Então, isso não existe ainda, entende, querido? Existe, primeiro, uma passagem para um estado de bem-estar social. Por exemplo, Portugal é socialista, tem um governo socialista. Ninguém tomou casa de ninguém. O comunismo que se fez na União Soviética foi a primeira experiência socialista do mundo. Não foi nem comunista, porque você primeiro tem que passar pelo socialismo. O que o Marx falou sobre o comunismo, o Manifesto Comunista de 1848, que foi o grande lançamento feito para a classe trabalhadora para entender como ela era o coveiro da burguesia, o que o Marx disse é que o socialismo é que é o caminho para o comunismo. Ou seja, a gente não consegue atingir nenhum socialismo. A China hoje tem uma experiência de Estado, de duas políticas. Ela permite a propriedade privada. É diferente da União Soviética, que não tinha experiência no setor. A União Soviética estatizou até sapateiro, até loja de sapateiro, até alfaiate foi estatizado. Foi uma experiência única. Não se sabia como lidar, como é que se aplicava a teoria do Marx. Hoje, a China, na sua sabedoria milenar, cresceu durante a pandemia 9%. Enquanto os outros se ferraram, ela cresceu 9%, com a experiência do socialismo chinês. Mas primeiro você tem que estabelecer o socialismo em todo o planeta. O comunismo é a sociedade sem classe. É a cada um conforme sua necessidade, é cada um conforme seu valor. Então é uma coisa que você vai ainda discutir, isso precisa de evoluir. Bote 1 século, 2 séculos para a gente chegar lá, ou mais até, para chegar ao comunismo. E talvez nunca chegue. O nome que vai ter isso não é necessariamente comunista, mas os comunistas saíram na frente no início do século XX no Brasil e no século XIX. Isso não quer dizer que estejam velhos. Eu, por exemplo, tenho 73 anos, sou do século passado, mas tenho minha mentalidade renovada. Mas se você hoje tem uma série de direitos e uma série de modernidades que você pode usufruir, inclusive o iPhone, que é a criação da União Soviética, que é a criação dos trabalhadores soviéticos. Se você hoje tem uma série de... que é produzido hoje pelos chineses, bem-vindo. Que é produzido hoje pelos chineses. Então, você tem uma série de privilégios, você agradeça aos velhos comunistas, aqueles que deram a sua vida de forma romântica, de forma heróica, para a transformação e renovação da sociedade. Como, por exemplo, a luta pelo aborto, que no Brasil virou uma questão religiosa e não uma questão de domínio do corpo. Quando o Bolsonaro diz que ninguém é obrigado a tomar vacina, ou seja, cada um é dono do seu corpo, por que cada um não é dono do seu corpo quando se trata do aborto? Por que a mulher não é dona do seu corpo quando se trata do aborto? Por que a sociedade machista de homens é que determina se ela pode abortar ou não? Por que o homem é que é dono do útero da mulher? Então, essas lutas todas de avanço e de renovação se dá a partir dos comunistas, dos socialistas, dos progressistas, daqueles que acreditam numa sociedade melhor e cristã.
Porque o primeiro comunista do mundo que se tem notícia foi Jesus Cristo, que distribuiu pão para todo mundo igualmente, distribuiu peixe igualmente para todo mundo, que disse ao rico que perguntou a ele: o que eu preciso para lhe seguir, para entrar no reino do céu? Ele falou: jogue fora a sua fortuna, jogue tudo fora e me siga. Ou seja, siga o pensamento do Cristo, do ungido. Ou seja, abra mão das suas propriedades. Então, o primeiro comunista, o Sermão da Montanha, que está lá no Novo Testamento, é um discurso profundamente socialista. Então, ser comunista é também ser cristão, é ser humanista, é ir buscar lá em Platão as origens do bem-estar da humanidade. Ser comunista é buscar sempre o estado de bem-estar social, o fim da desigualdade. É isso, querido, mas eu não posso lhe explicar, porque nós não temos tempo para ficar explicando toda a teoria. Mas eu acho que eu fui muito claro em relação a isto, compreende? O capitalismo foi um grande progresso para a humanidade. O capitalismo trouxe benefícios fantásticos, mas ele já esgotou seu ciclo há muito tempo. A gente vive uma grande crise do capitalismo a nível mundial, ou seja, a crise do imperialismo, que traz cada vez mais morte, inclusive morte do planeta. Não é só a morte das pessoas humanas, não. É a exaustão dos bens de produção, exaustão do minério, exaustão das árvores, do bioma, da fauna submarina. Os oceanos estão mortos, há terrenos imensos de oceano morto, sem vida. É o capitalismo exaurindo a própria vida. Ele se autofage, ele é antropofágico, ele come a si mesmo. Não importa se ele vai morrer junto. É a ganância e o lucro desmesurado a todo tempo. Não é justo que você coma. Não é justo. O capitalismo me lembra aquela passagem bíblica. Qual é o pai cujo filho pede um pão e ele lhe dá uma pedra? É isso que o capitalismo dá aos seus filhos, aos trabalhadores que lhe pedem pão. Ah, não tem arroz? Coma macarrão. Se não tiver macarrão, vai chupar uma pedra. O que o capitalismo oferece não é um pão, é uma pedra ao trabalhador. É isso.